Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Alberto, estou aqui hoje para mais um podcast. Hoje eu estou com o André Carelli e com a Cristine. Eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho como que foi a sua história, como que você foi para a Argentina. Eu acho que seria legal a gente começar por aí. Boa noite, meu nome é Cristine. Primeiro eu queria agradecer o convite. É minha primeira experiência aqui com um podcast e com vocês. Eu decidi vir para a Argentina em 2012. Minha história com a medicina ela já é bastante longa, não é a minha primeira faculdade. Eu sou lá do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha na fronteira com a Argentina. Fui morar para Porto Alegre, na capital, fiz uma faculdade numa universidade federal, fiz fonoaudiologia, me formei, trabalhei 2 anos e vi que realmente o que eu queria era medicina. E nesse contexto já tinha ouvido falar bastante da UBA de Buenos Aires, tinha ouvido falar também das universidades da Rússia e também tinha ouvido falar alguma coisa de Cuba. Considerando que, como eu morava perto da fronteira com a Argentina e conhecia a índole, toda a fama que a universidade tinha, eu decidi, então, vir para Buenos Aires, que nesse momento eu estou aqui. A UBA, a Universidade de Buenos Aires, a Universidade Federal, ela, justamente esse ano, ela está completando 200 anos. E Legal. no ano que vem vai completar 200 anos de medicina. Então, é uma história muito, muito, muito longa, que na verdade eu não tinha muita ideia quando eu vim para cá. Eu não tinha ideia da dimensão que era essa universidade. E só depois eu fui me dar conta que a faculdade de medicina ela é enorme. No próprio lugar onde a gente tem o curso de medicina, tem todas as carreiras da saúde, fisioterapia, fono, enfermagem, odontologia. E pelo que eu sei, no ano passado, 8 mil pessoas ingressaram na faculdade, no primeiro ano. O que Que acontece? legal. A nossa faculdade, a UVA, isso acaba sendo, às vezes, como a gente sofre um pouco de preconceito, porque eles usam aquele discurso de que não tem vestibular. Só que, na verdade, o sistema de ingresso, não sei como foi o de vocês na Rússia, mas aqui o sistema de ingresso na UBA, ele se chama CBC, Ciclo Básico Comum. Você tem que cursar, independente da sua carreira que você escolhe, 1 ano matérias que são necessárias a todas as carreiras, como, por exemplo, Introdução ao Pensamento Científico, Sociedade e Estado, que é basicamente História da Argentina, e depois você tem as matérias que você cursa de acordo com a sua carreira. No caso, para mim, era Biofísica, era Química, Matemática, Biologia. E então, o sistema de ingresso é diferente. Nesse primeiro momento, muitas pessoas acabam realmente aprovando. A gente, no primeiro ano, é muito aluno, mas aí a gente começa a ver o filtro. No primeiro ano, aí foi quando eu tive o choque de realidade e comecei a minha caminhada na UBA e deu certo, me formei e agora estou aqui, bem feliz. Chique. Deixa eu tirar umas dúvidas. E isso é para todo mundo ou só para estrangeiro? E isso seria o quê? Isso é depois do colegial? Vamos dizer, hoje acho que no Brasil também já começou a mudar bastante essa questão de primeiro, décimo primeiro ano já não era já da minha época. Mas vamos tentar pensar um pouquinho mais atrás lá. Antes a gente tinha o colegial. Primeiro, segundo, terceiro colegial. Seria uma coisa além do colegial. Você faria como mais ou menos nos Estados Unidos, como eles têm o college, que eles falam? Ou não? É assim, justamente, independente de se você é estrangeiro ou não, todo mundo tem que fazer esse 1 ano. Uhum. E não importa se é engenharia, se é medicina, são tantas matérias. Agora Uhum. até, inclusive, estão permitindo que você faça, por exemplo, no verão, adiantar algumas matérias. Mas é o número X de matérias que você tem que cursar. Inclusive, quando eu fiz essas matérias, eu cursava com alunos de todas as carreiras, não era somente de medicina. Não Certo. tinha nenhuma relação. É. Seria um meio termo, então, é parecido também com a questão do college, que eu não me engano, nos Estados Unidos você faz o college direcionado à sua área. Você quer se você quer as partes de biologia, ou se não, se você já quer o lado mais de humanas, ou se você quer a parte mais de exatas. Pô, mas isso é da hora, eu não sabia, não. Quando você fez começou a, vamos dizer,
parte médica, assim, beleza, você terminou essa parte e começou a prestar, ou começou o seu primeiro ano de medicina. Você fazia com argentinos, com todo mundo, ou era sala para os estrangeiros, salas para os argentinos? Não, era todo mundo junto, misturado, e o número era muito grande. Isso é a UBA, e é uma coisa que a gente vê bastante na cultura argentina. Por um lado, eles valorizam muito a educação pública. Eles têm orgulho da trajetória da UBA, das outras universidades públicas da Argentina. E por outros, eles têm muito orgulho dessa inclusão que eles têm. Então, eles sempre usam esse discurso de que todo mundo tem que ter acesso à educação pública. Certo. Então, a maioria das pessoas, elas podem demorar 1 ou 2 anos para aprovar isso que a gente chama de CBC, que é essa etapa inicial, que não seria como um vestibular no Brasil, que poucas pessoas aprovam. Aí elas passam para o primeiro ano. No primeiro ano, quando eu cursava anatomia, a gente tinha aulas com 200 pessoas numa sala, no auditório. Certo. Eu chegava 2 horas antes para conseguir pegar um lugar na frente, para conseguir olhar. E eu acho que ali foi o primeiro choque, porque, por um lado, eram várias pessoas, e, por outro lado, eu vinha de cursar fonoaudiologia na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que é uma universidade pequenininha. Por exemplo, medicina, os meus amigos eram turmas de 40 pessoas. Então, eles tinham um cadáver para 5 pessoas para estudar, eles conheciam o professor, e eu não. Quando eu entrei na UBA, quando eu fui cursar anatomia, era aquela galera, todo mundo sentado no chão, tomando mate deles, que eles adoram tomar o mate. E é uma aula mais direcionada a que você vai lá já sabendo o conteúdo. Certo. Você vai lá só para tirar suas dúvidas. Certo. Então, e você tinha que estudar antes? Eles davam material para você e fala, belezinha, hoje vai ser ossos da mão, você se prepara aí, o professor vem mais ou menos dar uma lecture, ele fala mais algumas coisas, e você tem espaço para perguntar, porque imagino 200 pessoas na mesma sala, 3 horas de pergunta. Era basicamente assim, as aulas elas eram bastante direcionadas, e você tinha que saber. Eu aprendi a estudar sozinha. Foi nesse momento que todo mundo diz que o primeiro ano na UBA é o ano que define a tua carreira. Porque ou você aprova e segue, e já está calejado e aprende como é que lidar com o sistema, ou você reprova. E eu aprendi a estudar sozinha e chegar lá e só tirar as minhas dúvidas, e aprendi a estudar com os colegas. Aí tinha o próprio centro de estudantes, tinha cursos paralelos gratuitos de anatomia, de histologia. Então, a gente foi buscando caminhos, mas é bem legal. Eu não sei como é que são nas outras carreiras da UBA, mas a medicina é assim, você aprende a caminhar sozinho. Certo. E eram 200 pessoas só de medicina ou tinha outras áreas da saúde junto, por exemplo? Fisioterapia e assim por diante? Claro, o CBC a gente fazia todas as carreiras juntos. Então, enfermagem cursava biofísica e química como a gente. Como a gente chama essa parte inicial. Uma vez que você aprovou isso, enfermagem vai cursar as matérias dela, medicina vai cursar as delas. A gente não se misturava, era somente estudante de medicina. Chique, interessante. Mais ou menos você se viu num ponto na tua vida onde você estava aqui no Brasil, tinha terminado a faculdade, começou provavelmente a entrar no mercado de trabalho para ver o que estava rolando, o que é, ficou meio, não tô feliz com isso, né, para onde eu quero ir. E aí você decidiu não prestar vestibular, não fazer cursinho no Brasil, vamos direto para essa alternativa de fazer medicina fora do Brasil. Ok. O seu intuito era voltar para o Brasil, era ficar aí, era tentar uma coisa diferente depois, ou você naquele momento, o primeiro passo é fazer medicina, depois eu vejo o que eu vou fazer da minha vida? Então, eu me formei na minha primeira faculdade muito nova, eu tinha feito recém 21 anos. Você tá formada com 21? Eu fiz 21, me formei, deu 1 mês e meio depois. Você não podia nem dirigir quando entrou na faculdade, então. Aí eu fui trabalhar, e o que eu fiquei muito com a ideia da medicina no Brasil, que era um sistema muito elitizado, era muito... A gente brincava que a minha faculdade, eu amo a fundação, como a gente chama, a Federal da Ciência da Saúde de Porto Alegre, mas era um castelinho. E o pessoal da medicina lá vivia lá no topo, fazendo mal pro resto, como eles falavam, dos profissionais da saúde, das outras carreiras. E eu dizia,
eu não tenho nem vontade de tentar um vestibular aqui, porque eu não quero estar nesse círculo. E eu tinha muito interesse de sair. Eu queria ir para fora, eu queria conhecer um pouco, sair um pouco do país. Então, eu fui, mas eu não fui pensando como seria, se eu queria voltar, nem nada. Tanto que eu realmente decidi que eu iria focar no Revalida foi ano passado, quando eu peguei o meu diploma. Aí eu recebi a matrícula, começou toda a pandemia, aí eu me vi sozinha num país, morando num ambiente com meu gato, fronteira fechada, aí eu realmente apertou esse negócio de saber que a vida não é só medicina e que talvez eu gostaria de estar num lugar mais perto da minha família, dos meus amigos do Brasil. Aí eu cheguei a fazer a prova da residência daqui, passei para clínica médica, mas aí eu resolvi focar no Revalida mesmo. Certo. E com essa experiência toda que você juntou ao longo do tempo, o que você vê de positivo? Fala, não, isso valeu muito a pena. E outros pontos, pô, isso aqui foi triste, ou foi pesado, ou não era bem o que eu esperava. Aquela ideia, principalmente, de preconceito e não sei o que, acho que todo mundo tá mais ou menos acostumado, a gente já até bateu muito nessa tecla em muitos outros pontos. Não tem como, mesmo no Brasil, você faz USP e faz Unicamp. Se você é USP, você é Unicamp, talvez se você for no hospital onde a maioria é USP, vai ter um preconceito. Imagina se você é formado numa faculdade que é fora do Brasil, ou se você é brasileiro numa faculdade onde a maioria é argentino, e já tem essa rixa gigante que eu acho entre brasileiros e argentinos. Não sei se mulher brasileira acaba sofrendo um pouquinho mais do que o homem lá, porque tem todo aquele estereotipo da brasileira, como que é, e assim por diante. Mas, simplesmente, o que você achou que valeu a pena, e o que você acha que, pô, isso aí não precisava ter, mas acabou tendo? Então, por um lado, isso eu acho que é uma surpresa bem, bem agradável, bem positiva. Eu nunca tive nenhum problema com o argentino, eu fui muito bem recebida aqui. Inclusive, durante a faculdade, eu vi brasileiro virar as costas para mim e argentino não. Tipo, de ajudar a estudar, emprestar resumo. Isso é uma coisa bem positiva. Eles são, eu acho que isso é mais cultural, as que a gente inventa, tipo Maradona, Pelé, Messi, Neymar. Mas não tive assim nenhum problema. Agora, em relação ao caminho, a escolha que eu fiz, outro dia eu estava até conversando encontrei uns colegas meus da faculdade, a gente estava lembrando, né, tudo que a gente teve que passar, e eu disse, assim, eu não tenho nenhum, não ficou nenhum trauma, eu gostei e eu faria de novo. Porque eu imagino vocês que saíram do país, vocês sabem tudo que agrega você sair da bolha. Certo. E eu acho que quando você tem a certeza de que você fez uma boa escolha, que você realmente estudou, você sabe que você foi numa faculdade que realmente é difícil, que as pessoas te valorizam porque você estudou lá, então eu tenho orgulho da minha trajetória. E eu não. Os comentários sempre vão ter, isso sempre vai estar presente. Mas assim, eu não. Se era para fazer de novo, eu faria. Óbvio que eu sentaria e pensaria muito mais, porque eu não tinha ideia do buraco onde é que eu estava me metendo. Eu não sabia que era. Imagina lá do interior do Rio Grande do Sul, aparece aqui uma sala de aula virada de gente, prova oral, era tudo prova oral. Prova prática, tudo, e é um sistema bastante pesado, e eles usam muito do nome da faculdade como um critério para te exigir muito. Porque tu está estudando aqui, então você tem que sofrer. Era muito assim. Mas eu aprendi a lidar com a situação, não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Indico, quem quiser vir, venha, mas venha consciente de que não vai ser fácil, que não existe esse negócio de medicina sem vestibular, blá, 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 que muitas vezes vendem no Brasil, as assessorias para ganhar dinheiro. Não, o caminho é difícil e depois também você tem que sentar a bunda na cadeira, se jaculho, como dizem aqui, para estudar para o Revalida e aprovar. Então... Certo. E o que eu faria diferente, isso sim, é que eu não aproveitei muito o caminho. Eu não soube... Porque como era tão eu por conta própria, eu foquei tanto só em aprovar as matérias que eu não... Por exemplo, eu não participei de grupo de investigação científica,
que é uma coisa que eu fazia no Brasil e eu gostava. Eu não fiz ajudantias, como eles chamam aqui, para ser docente. Uhum. E isso eu acho que é uma coisa que eu me arrependo hoje. E também sentar mais e conversar com os amigos, beber uma cervejinha depois da prova. Era muito, assim, muito sério. Isso eu meio que me arrependo. Foram uns anos meio pesados, assim. Mas valeu a pena, então só a única coisa que eu mudaria um pouco. Legal, Cristina. Acho bem da hora. Manda, Cauezão. Vamos lá. Eu acho que você tem que ter todo orgulho mesmo, Cristine. Legal, parabéns. Eu acho que isso realmente é importante. O fato de você ser médica, eu até apresentei, eu peço desculpa para você como aluna, mas na realidade você se formou em 2020, não é isso? Então, a gente tem um sistema que é assim. Hum, Aqui é muito estranho. É assim, você faz a última matéria, que eles chamam a prova final, hum, aí quando você termina os 6 anos da carreira. Aí eles vão e como no Brasil tem isso de atirar a tinta, de sujar, para nós seria como quando você se forma. Uhum. Só que a gente diz que é quando esse momento que a gente se forma, só que na verdade depois a gente tem que rotar 8 meses por hospitais e aí recém a gente faz uma prova e recebe o título. Então realmente eu me formei em teoria, como a gente fala, em 2019, mas terminei a rotação ano passado e fiz a prova em março e recebi o diploma em abril, no meio da pandemia. entendi. Chique. Legal. Bacana, Cristine. Em relação, só para a gente comparar um pouquinho, André, eu acho que seria legal a gente comparar esse modelo da Argentina e o modelo russo. É difícil a gente comparar exatamente, mas tem algumas. Inicialmente, por exemplo, na Rússia, a gente fez, Cristine, algo que a gente chamava de PATFAC, que era como se fosse um pré-med. Antes de entrar na faculdade, você fazia um estudo, a gente estudava russo, tinha aulas de russo, aulas de inglês, aula de biologia e aula de química. Depois eles acrescentaram matemática, acrescentaram algumas outras matérias. Mas a gente fazia esse curso que tinha pessoas que fazia 4 meses, outras 6, outras 2, isso tinha uma variação. Mas basicamente a gente fazia esse curso e depois a gente aplicava para a faculdade também. Pelo menos foi assim que eu fiz em 2010. Uhum. Então, eu acho que talvez na Rússia, eu acho que era algo que estava em uma certa mudança. Eu acho que hoje realmente é algo que está mais organizado. Mas nessa época ainda era algo que não era tão bem organizado. Certo. Mas a ideia eu acho que é a mesma, né? Desse curso inicial, de fazer aquelas matérias básicas ali na língua já, para você começar o curso realmente de medicina. Legal, eu acho que isso é algo que é interessante. Eu acho que na Europa, nos Estados Unidos, tem algo que é parecido com isso. Em relação às aulas, por exemplo, só para a gente falar um pouquinho como que era na Rússia, talvez você vai achar alguma similaridade ou não. Nós tínhamos um tema, por exemplo, a professora de clínica médica ia dar, por exemplo, insuficiência respiratória aguda. Ela fazia os slides e colocava todo mundo daquele batch, daquele ano ou daquele semestre, num auditório, um auditório que cabia 200, 300 pessoas. E aí depois nós tínhamos grupos pequenos. Os grupos pequenos tinham lá 10, 15 alunos. E aí nós íamos para uma sala à parte com cada um dos professores e tínhamos a nossa aula. A nossa aula ali no auditório era uma aula que o professor basicamente colocava informações. E num segundo momento ele falava assim, ó, aquela aula que a gente deu lá de insuficiência respiratória, a gente vai cobrar naquele determinado dia. Então a gente tinha que estudar aquela palestra que foi dada, mais um estudo que a gente fazia de acordo com o que a professora indicava para a gente, e aí a gente chegava para uma aula que era uma aula prática, basicamente, que a professora só perguntava só. Era parecido com isso, esse modelo da Argentina, ou não? Bastante parecido, similar. A diferença é que a gente tinha essa primeira aula, todo mundo junto, e quando a gente tinha os grupos pequenos, geralmente não eram professores com doutorado, com mestrado, eram geralmente ajudantes que já estavam no quarto, quinto ano da faculdade, que tinham feito um curso para poder trabalhar. A gente chamava de ajudantes. Aí eles eram os que guiavam a gente e eram eles que tinham o contato com a gente ao longo do semestre. Então, mandavam e-mail com o material, tudo. Mas Tá. em nenhum momento, às vezes eles até, inclusive, davam aulas, mas sempre eram supervisionados pelos professores, né? Entendi. É interessante. Eu acho que lá na Rússia a gente tinha as cátedras.
Então, tinha o chefe da cátedra. Normalmente, o chefe da cátedra que dava essa palestra, que era uma palestra de 1h30, 2 horas. E aí, depois, às vezes, a gente tinha uma aula ou com aquele professor mesmo, ou com o professor ajudante. Realmente, algo parecido com na Argentina. A gente tem o modelo PBL, né, aqui no Brasil. Basicamente, medicina a gente tem lá o tradicional e o PBL. O PBL é mais parecido realmente com esse modelo, que a gente tem uma apresentação do tema, a gente vai para casa, estuda e volta para uma segunda aula, que é uma aula mais de cobrança. Na Rússia, por exemplo, a gente tinha muitas provas. Nessa aula prática, basicamente, a gente tinha uma prova que o professor ou dava uma prova para a gente escrever, ou ele chegava e saía perguntando. Às vezes ele falava, André, por exemplo, André, vem aqui, senta aqui e responde que eu vou te perguntar. Poderia acontecer isso também. Na Argentina era algo parecido ou não? Então, o sistema é o clássico, não era o PBL. Mas, e como no começo, quando a gente cursava primeiro ano, segundo ano, fisiologia, bioquímica, também eram muitos alunos. A partir do terceiro ano, com todo esse filtro que ia tirando o pessoal, terceiro ano, eu, por exemplo, microbiologia, eu cursei só com 25 colegas. Então, sim, poderia ser que, no caso, como eu conhecia o professor, ele me chamava na frente, ó, agora vou te perguntar tal coisa. E realmente era assim, ou chamava, geralmente era oral, as perguntas que eles faziam. Mas nos 2 primeiros anos eram as aulas, depois os práticos com os ajudantes e os parciais, como eles falavam, que geralmente eram 2 por semestre, e a grande maioria das matérias, independente de você ter uma média maior a 7, que corresponderia como estar aprovado, você tem que fazer uma prova final. Não sei se era assim na Rússia. E daí era a prova de todo semestre. E era essa a nota dessa prova final de toda a matéria que figurava depois como a nota final que eles chamam, que a gente colocava na libreta, correspondente à matéria. Então, não importava você ter tirado, por exemplo, em anatomia, ter tirado 9, 8, 8, em SPLAC, no locomotor, neuro, ter ido bem todo ano, e se na prova final você tirou menos da nota mínima necessária, não aprovava. Aí você tinha que voltar a fazer. E o que acontecia é que, se você não aprovava essa prova final, você acabava perdendo o ano. Então, era todo um sistema bastante... Estressa muito, porque às vezes você perde todo um ano só por causa de uma nota de um exame oral que foi feito em 15 minutos. Mas, enfim, é parte do processo. Legal. Eu tenho uma dúvida, e realmente é uma dúvida pessoal, e que eu venho olhando ou aprendendo com o tempo que a gente está do MEDZD, a gente acabou escutando muito disso. Tem várias faculdades na Argentina, não é só a sua, certo? E eu sinto uma certa rivalidade entre elas, principalmente quando você entra naquele grupo de estrangeiros que estão pensando em ir para a Argentina e manda aquela frase, qual que é a melhor faculdade? Aí começa o quebra-pau estourar. Qual que é o teu ponto de vista sobre esse tópico? Não é defender qual é a melhor, mas por que se criou, ou por que tem uma rivalidade tão grande assim? Porque na Rússia, pra gente, a gente nunca teve essa opção. Uma, porque depende da região que você tá, certo? Para os brasileiros, geralmente, como tinha uma companhia, como se fosse uma companhia de viagem, vamos colocar assim, pensa numa estrutura bem simples, que ajudava, auxiliava os brasileiros a chegarem até a Rússia, certo? Lá eles tinham um vínculo com uma faculdade em específico, que era de Kursk, que fica ali pertinho na divisa com a Ucrânia. Então a maioria ia para lá. Aí depois tinha Belgrado, que era uma cidadezinha do lado, tinha Moscou, tinha São Petersburgo e assim por diante. Mas era muito do perfil de cada aluno e o que ele queria muito fazer. A discussão não era muito qual que era melhor, é tipo, qual a ferramenta que você quer? Isso era o que a gente tinha na Rússia. Tinha gente que não tinha condição, não só financeira, mas também emocional, de viver numa cidade grande na Rússia. Porque pensa em morar em São Paulo. São Paulo não é uma cidade fácil. Agora pensa em morar em São Paulo falando uma língua extremamente complicada. E aí você coloca o inverno, aí você tem que alugar apartamento, porque em São Petersburgo não tem tanta facilidade com os hostels estudantis que teria em Kursk. Em Kursk você chega, a faculdade é quase teu pai. Ele te dá casa, tem até o lugar para você comer, se você quiser, né? Se você aguentar comer aquilo lá, assim por diante.
Mas se você quisesse, você vivia dentro da faculdade. Você não precisava colocar muito o pé no mundo exterior, assim, no mundo russo de verdade. E muitas pessoas optavam por essa segurança, né? Porque, como eu disse, a cultura é muito diferente. Então a gente não tinha isso. Minha faculdade é melhor que a sua. Eu acabei começando em Kursk, depois eu mudei para São Petersburgo, porque realmente eu queria a experiência de morar na cidade grande. São Petersburgo é uma cidade sensacional, era muito bonito. A faculdade tinha um nome muito importante dentro da Europa, tinha bastante pessoas legais que você estudava nos livros que estudaram lá, falou, pô, eu gostaria de ver isso, viver esse mundo. Mas não tinha essa rivalidade. Mas na Argentina eu sinto um pouquinho essa questão. Qual que é o teu ponto de vista sobre isso? Eu acho que tem uma rivalidade UBA particular que vem do Brasil. Eu acho que a gente tem essa rivalidade enraizada de no Brasil você estudou numa particular ou numa privada. Porque aqui eu tive mais contato com amigos assim argentinos e eles não são muito de falar, tipo, a maioria deles estuda na UBA ou porque não tem dinheiro para pagar uma particular, ou porque os pais estudaram na UBA e são daquela geração que, como eu comentei, a educação pública, o orgulho, blá, blá, blá. Saudosista. 5 Nobel, 3 de medicina, aquela coisa que eles gostam de falar. Tem muita rixa entre brasileiro da UBA, eu acho, de particular. Eu não tenho muito, ou seja, eu não posso dar muito minha opinião, porque eu não conheço muitos brasileiros aqui. Uhum. Eu tenho alguns amigos que estudaram numa particular, que é Barceló, que é uma particular praticamente só composta por brasileiros. E eu não saberia dizer, teria que perguntar mais se tem entre as particulares daqui. Mas entre as particulares, tem particulares, como em qualquer parte do mundo, que são péssimas, como unisquinas, como a gente vê no Brasil, como a gente vê na Bolívia. Mas tem particulares aqui que são excelentes, que são muito boas, que têm renome internacional. E o que é bastante interessante é que a mensalidade dela nunca vai se comparar com uma unisquina de Brasil. Uhum. Tipo, é muito mais barato. Certo. Com estrutura boa. Então, assim, teria que perguntar. Aliás, eu vou perguntar para um amigo meu que é de uma particular qual é a opinião dele em relação às rixas com as outras universidades. O que acontece, assim, essa é uma opinião minha, né? Não estou falando de maneira geral. Tem muito aluno brasileiro que vem para a Argentina com esse discurso de que não tem vestibular, né? Que vai ser fácil, vou lá fazer festa, vou levar, vai dar certo. Primeiro choque que eles levam é na UBA. E eles começam a falar muito mal da faculdade, porque por um lado eles não aprovaram, isso fere o ego deles. E por outro, eles vão começar a falar, porque tem muita gente, porque não tem banheiro, porque tem que sentar no chão. Realmente, a infraestrutura não é das melhores. Uhum. Mas o ensino é bom. Então, se você quer estudar lá, você vai se adaptar à situação. Aí, o que eles fazem? Muitos deles voltam para o Brasil falando mal da medicina na Argentina, porque eles existiram, ou então vão para universidades particulares. Outros vão diretamente para uma particular, porque realmente esse CBC, que é essa parte inicial que a gente faz, que na UBA demora 1 ano, nas particulares demora 2, 3 meses, então é mais rápido. Tem inconveniente. É uma coisa que hoje em dia eu pensaria também, talvez se eu fosse fazer, eu também faria uma particular por ser mais rápido, se tivesse condição financeira. Uhum. Mas essa rixa é interessante, vou perguntar para os meus amigos. Isso é realmente uma dúvida minha, e eu sou completamente desse mundo, eu nunca tive contato com a medicina na Argentina, fora do que a gente tem com os alunos, do grupo, do MedZD, de tudo, dessa questão desse mundo do Revalida. Eu queria até aproveitar esse teu gancho para dar 2 opiniões. Uma, a pessoa que está saindo do Brasil e acha que não vai fazer vestibular, não é que ele não vai fazer vestibular. Sim, ele não vai fazer o vestibular, a FUVEST, o Enem, isso realmente, ele não vai fazer. Só que a vida acaba cobrando de uma maneira diferente, certo? É escolha. Você vai acabar escolhendo uma cobrança diferente. De vez em quando, essa cobrança é muito conveniente para o tipo de pessoa. Por exemplo, eu não fiz vestibular, na verdade eu fiz vestibular aqui no Brasil, acabei no final das contas optando, realmente, pela dificuldade de entrar, não aguentava mais cursinho, eu me sentia quase um frango numa granja,
Eu fiz cursinho em São Paulo, fiz na... Esqueci o nome da... Era Ângulo Tamandaré. Cara, uma sala do Ângulo Tamandaré, é isso que você tá falando, é 80 pessoas em uma sala, e tem A, B, C, D, E, F, G, certo? E nesse momento, você ainda tem que lutar pela posição para estar na sala A, que é a mesma nota que a mesma aula que a sala B, C, D, e uma rivalidade incrível entre os alunos, porque parece que realmente é uma competição. Depois eu até gostaria de perguntar para você se a nota que você tem que ter para entrar na faculdade na Argentina é uma competição, você tem que tirar uma nota maior que os outros concorrentes ou é uma média? Não, você tem que tirar 7. Se você tirou 7, você vai entrar. Mas depois a gente volta nesse tópico. Eu me sentia muito mal, e meu irmão também se sentia muito mal nisso. A gente era jovem, entre aspas, né? Tinha 19 anos de idade, queria viajar, queria ver o mundo, a gente queria jogar hockey, que a gente jogava na época. Era um turbilhão de coisas que estavam se passando. E aí a gente viu a oportunidade e foi para a Rússia. Sim, o primeiro ponto, eu não queria fazer vestibular, eu não queria mais passar por aquilo. Outra, eu queria fazer medicina e estava disposto a pagar um preço alto, até porque você sair do Brasil, você ir para uma cultura diferente, com um povo diferente, longe da tua família. Isso é um preço. Você não faz vestibular, mas já está pagando esse. Outra, na volta, a gente nunca quis voltar para o Brasil. Eu acabei voltando para o Brasil por uma questão do destino. Mas meus irmãos foram para a Austrália, e essa é a ideia que eu tenho também para o futuro. Só que aí você tem que fazer prova de inglês, certo? E não é uma nota pequena que você tem que ter. Outra, você tem que fazer a prova de revalidação da Austrália em inglês, com as coisas que eles cobram totalmente fora. Tive que fazer, pela questão da vida, ou revalida, certo? No final, você faz tanto a prova que você fala, pô, talvez o vestibular era uma coisa unificada, era uma coisa que eu só tinha que prestar a prova uma vez, e muito eu vejo de alguns amigos meus que ficaram aqui no Brasil e que fizeram medicina, ele estudou pra caramba até entrar na faculdade. Depois que entrou na faculdade, toca a vida ganha, acabou. Não tem como me tirar daqui e eu não vou mais dar o mesmo gás. Alguns têm personalidade que não é assim, outros têm. E realmente se acomoda. Eu vi cara que eu admirava em questão de estudos que simplesmente era um excelente aluno no cursinho e um péssimo aluno na faculdade e vai virar um péssimo profissional, não tem o que fazer. Mas essa é minha opinião e minha visão para muita gente que agora deve estar decidindo se vai ou não vai, se quer fugir do vestibular ou não quer. É realmente uma discussão super válida, é uma coisa que tem que colocar na balança, mas entender que não tem caminho fácil. Você vai acabar pagando de uma maneira ou outra. Diretamente fazendo vestibular, seus anos de cursinho, ou indiretamente, fazendo tudo aquilo que você tem que fazer para conseguir fazer uma faculdade de medicina fora do Brasil. E é legal, pelo menos fora do Brasil, você vê essa seleção natural. Ou a pessoazinha que chega com a sua malinha, com a camisa do Brasil, falando que o sonho dela é fazer medicina. Aí chega na Rússia, tem o primeiro inverno, tem o primeiro professor gritando com ele em russo, tem que fazer tudo em russo, tem que fazer tudo em inglês. Aí chora e vai fazer ADM. Fala, porra, mas era a mesma pessoa que gritava, que sangrava, que já estava planejando em como ia fazer a tatuagem do brasão da medicina, se ia colocar nas costas ou ia colocar no pé, escolhendo a cor do estetoscópio, eu quero dourado, com purpurina, como que eu faço? 6 meses depois, não, vou fazer ADM, abraço, não quero, não dá mais. Eu acho que isso é uma seleção da vida. Você colocando essa questão da tua faculdade que você fez, não deixa também de ser uma seleção. O mundo é assim. O mundo é pesado, o mundo é feio, cara, o mundo é triste, o mundo é realmente, ou você senta no chão e faz aquilo que você tem que fazer, mas não tem cadeira, mas não tem papel, mas não sei o que, eu gostaria de papel higiênico com 4 folhinhas. Cara, é duro, e uma hora a vida vai cobrar isso de todo mundo. Pessoas que passam isso por uma fase mais jovem, aceitam isso de uma maneira mais precoce, vamos dizer assim, acabam se dando bem na vida, porque entende que é assim, essas são as regras, você vai jogar o jogo como todo mundo tá jogando. Algum ponto de vista, Cauê? De vez em quando eu me exalto aí com as minhas opiniões. Não, eu acho que o que a Cristiane falou, realmente a gente viu na Rússia também. Basicamente, é o que você falou, cara. As pessoas, às vezes elas têm aquele sonho de fazer medicina, mas quando chegam lá, elas acabam vendo que não é só medicina, tem todo um contexto ali por trás. E isso aconteceu, a gente viu, né, em 2010, eu lembro quando eu fui. Tanto que da minha turma, Cristiane, para você ter noção, nós somos em mais de 30 alunos, e quando se formou 3. Teve gente que...
Teve gente que se Desse jeito. formou depois, mas, assim, realmente a porcentagem de pessoas que se formaram realmente é muito, muito baixa. Então, devido a isso, né? Exatamente o que o André falou, não tem vestibular, mas tem outras provas aí ao longo da faculdade que dificultam a nossa vida. E se você não quiser muito medicina mesmo, você acaba deixando de lado. Quando nós fomos, Cristina e o André foi em 2009, se eu não me engano. Eu fui em 2010. Não existia Revalida ainda, para você ter noção, né? É, Não eu não tinha essa tinha ideia de voltar para casa. então não tinha assim falar, pô, vou fazer a prova quando eu voltar para o Brasil, mas que prova? 2010 não tinha prova. E aí depois, em 2011, foi criado o projeto piloto do Revalida. Aí as coisas falaram, opa, peraí que agora tem uma esperança. E para você, como que foi? Quando você foi para a Argentina, isso foi algo que te ajudou de alguma forma? Você falou, pô, tem o Revalida, tá acontecendo. Eu acho que se eu não gostar tanto de lá e for voltar realmente para o Brasil, é uma oportunidade de eu fazer e voltar para o Brasil atuando como médica. Você chegou a pensar em relação a isso? Não, eu acho que muitos de nós compartilhamos esse mesmo sentimento de ir fazer e eu não tenho muita raiz. Até ano passado, quando teve a pandemia, eu era assim, se depois eu posso ir para outro lugar, eu posso ver. Eu nunca tive isso de querer voltar para o Brasil. Eu também acho que é uma coisa que você tem que levar bastante em consideração, porque as coisas podem mudar. A gente Uhum. pode ter revalida agora e daqui a 7 anos, se você está vindo agora para a Argentina, talvez não. Que é 7 anos, né? A medicina não é 6 meses. Você tem que considerar muitas coisas. E eu acho que as pessoas que também vieram para cá pensando, eu estou indo para a Argentina fazer medicina para voltar para o Brasil, elas não, eu acho que não é a ideia correta, porque você tem que se abrir às outras oportunidades, você tem que também viver esse momento em que está aí e também pensar que talvez, como está acontecendo com muitos colegas meus, inclusive brasileiros, que estão pensando em homologar na Espanha, estão indo para a Espanha, tenho amigos que estavam estudando para ir para os Estados Unidos, então eu em nenhum momento eu pensei no Revalida. Quando me anotei no CBC, nem procurei, foi em 2012, nem pensei nisso. Foi ano Legal. passado mesmo, foi na pandemia, sozinha, aí eu disse, não, realmente, talvez seja uma boa eu ficar mais perto da minha família. Mas Certo. não vou mentir também que eu tenho interesse em homologar na Espanha, como a gente tem um caminho aberto para fazer lá, também é uma coisa que eu... É esse mundão. Eu comecei com tudo isso, na verdade, eu comecei querendo ir para Itália, depois da Itália eu falei, não, a Austrália é melhor. Depois disso eu acabei entrando em relacionamentos, já tenho que ver como que eu vou revalidar em Portugal. É um mundo muito, muito grande, né? Quando você sai do Brasil e começa a abrir esse monte de portas, você fala, caramba, eu pensei que eu só tinha 2 escolhas. Agora você fala, é quase infinito, depende de você. Só queria voltar naquele tópico da nota para entrar na faculdade. Então, desculpa, te cortei. Não? Eu acho que você já sabe exatamente qual que é a pergunta. A média você tem que chegar numa média 7, que eles chamam, que a gente chama de chegar no 4, mas é um 4 que corresponde, agora eu não saberia dizer se é 60% ou 70% de acertos. Uhum. E durante a carreira, o seu pior inimigo é você. Tu não tá brigando por vaga, é para tu aprovar. A gente sempre brinca que na UBA é fácil entrar, é difícil sair. Justo. E realmente foi assim, tipo, eu lembro que eu ia fazendo check das matérias que eu ia aprovando e eu dizia, meu Deus, falta tanto, falta isso. Uhum. E quando eu terminei, eu disse, olha aí, ó, consegui. Mas assim, é muito raro você ver alguém formar nos 6 anos corretinhos. Tem muita gente que reprova, e aqui não rola toda essa pressão no argentino. Primeiro, eles não têm essa pressão de começar logo a faculdade, tem que ter mínimo de 18 anos para começar o CBC. Segundo, que eles não têm essa ideia de estar logo formado para começar a trabalhar, eles são mais tranquilos. A maioria dos meus colegas, como não era a minha primeira faculdade, meus amigos eram mais novos que eu, mas eles se formaram, mas eles se formou com 26, 27 anos, eu me formei com 29, 30. Mas eu tinha colega de 70 anos na minha turma. Tinha Pô, que da colega de hora. 50. Aí você via abrir a porta e vinha uma mulher com uma criança. Eu vim com meu filho porque não tinha com quem deixar, então eu
trouxe ele junto. E aí são pessoas que gostam de medicina, mas como tem que trabalhar, como tem família, eles vão fazendo uma matéria aqui, uma matéria lá, às vezes demoram anos e anos, mas fazem. E é muito legal, assim, você sentar e conversar com essas pessoas, e eu tive experiências bem legais, assim. Também tive experiências com brasileiros, assim, que também, fiz uma faculdade no Brasil, fiz mestrado, eu não queria, tô aqui. Então, bem... E não tinha competição. Eu nunca vi... E olha que, quando a gente entra no 4º ano, a gente fala começar o que seria a parte do hospital, que são mais práticas. A gente chama de UDEAT. Aí eu fui fazendo um hospital que era o que tinha como a fama de ser um pouco mais complicado. E tinha pessoas, meus colegas, ali sim eu vi um pouquinho mais de competição por saber quem tinha nota mais alta, quem conseguia ir lá e fazer a melhor história clínica. Mas de resto eu não vi nenhuma competição, não vi nada. Cara, isso é da hora demais. Eu imagino que é uma experiência muito enriquecedora. Acho que não tem nem como colocar. É isso que é difícil, né? Muitas pessoas sentam pra conversar com você e quer que quantifique, dê um número. Cara, valeu a pena de 0 a 10? Quanto? Fala, cara, é muita coisa. Tem coisas que hoje eu vejo que valeram muito a pena, mas que eu só entendo depois de 4 anos trabalhando, sendo médico, que agora eu dou valor. Quando eu tinha acabado de sair da faculdade, eu falei, cara, isso não valeu de muita coisa. Certas experiências. E conforme você vai crescendo e fala, pô, por que eu tô me dando bem nisso e algumas outras pessoas têm tanta dificuldade, me falaram que isso aqui era tão horrível, que não tinha como. É tão tranquilo. Aí você percebe que foi dessas experiências que você foi guardando, que você foi aprendendo ao longo desse choque de realidade, de você entender que sim, eu já estava preparado para isso desde o primeiro dia. Vocês não? Não, imagina. Que aí vem a questão que eu senti quando eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar com médicos formados no Brasil. Tem médicos que querem se formar em medicina. Tem médicos que querem ter o status de médico e acabou, só isso. Quero ter um trampo onde eu ganho uma grana sensacional, que eu tô no topo da onde, ninguém pode me mandar embora se eu sou um servidor público, ou que eu possa realmente ter meu consultório, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, e qualquer coisa é carteirada. Não, porque eu sou médico? Não, porque eu sou médico? Não, você sabe que eu sou médico. Então, para justificar outras coisas na vida deles, falando, mas... Tá bom, talvez você seja só formado em medicina, vai demorar muito tempo, ou talvez você nunca se torne um médico realmente, para entender o que você precisa para ter empatia, para tratar alguém bem, para entender que teu trabalho é lidar com gente todo santo dia, e é pesado, e é ruim, é a pessoa que tá com dor, é a pessoa que não tá com muita paciência, é a pessoa que já passou por outros 9, 10 médicos e ele já meio que perdeu a fé que você vai fazer alguma coisa diferente. Você é só mais um médico, você é só mais um cara que tá lá para bater cartão. É difícil e complicado. Cauizão, você tem mais algum ponto sobre a questão da faculdade, da história da crise, ou a gente pode começar a cutucar o Covid na Argentina? Acho que sim, André. Acho que a gente pode realmente pegar mais esse contexto aí atual, realmente, do Covid. Só para a gente finalizar, eu acho que muito legal essa história realmente da Argentina. Parabéns novamente, Cristine. Eu acho que realmente essa tem que ser o mindset, né? A gente tem que sair do Brasil, não para sair criticando, de ver os pontos negativos, mas sim falar, opa, peraí, eu estou indo para outro lugar, eu tenho que me adaptar àquele lugar, eu tenho que realmente tirar o que é bom dali, e de alguma forma eu vou crescer como pessoa a partir disso. Com certeza quando você for lá, você foi com 21, 22 anos, você, assim, não tinha tanta noção. É aquele tipo de coisa que a gente só consegue aprender vivenciando. Então, a experiência é incrível, né? Eu acho que a experiência é sempre muito bacana e só quem viveu isso realmente sabe o que é. Então, isso eu acho que te ajuda a ser uma médica melhor à medida que você começar a atender. Com certeza, esse background aí, toda essa experiência vai contar, não só nos próximos anos, mas provavelmente por toda a sua carreira. Então, eu sou bastante entusiasta quanto a isso, tanto por ter estudado fora do Brasil, então acho que é bem bacana. Realmente, é só essa maneira de pensar. Realmente, a gente tem que pensar dessa forma, de, poxa, eu tive que ficar sentado no chão, beleza, mas o que eu fui buscar? Fui buscar uma cadeira confortável, fui buscar um ótimo ensino? Sensacional. É o ponto, cara, que frase, cara, sensacional. Esse é o ponto mesmo.
Desculpa, só vou fazer um pequeno comentário, né? Porque a gente brincava que eu vim lá do Castelinho, que era a faculdade que você tinha a torneira que você colocava a mão e saía água, lá em Porto Alegre. Luz, tudo automático, e era pública, né? Eu dizia, meu Deus. Aí eu cheguei aqui na Argentina e eu vi que ninguém tem um esteto Littmann no primeiro ano, ninguém sai com jaleco escrito medicina e escrito doutor fulaninho. Se tinha alguém, era algum brasileiro perdido lá no meio. Aí os meus amigos falavam, lá, alguém lá do teu país. Exato. Na Rússia era interessante pra caramba. Você colocava um estetoscópio na frente, em volta do pescoço, e eles sabiam que você era aluno, a primeira coisa que o professor ia dar é no meio de você falando. Então você sabe usar esse esteto? Vem cá. Tem um pacientezinho aqui que você vai escutar agora e você vai me definir tudo que você está escutando. É legal, assim, essas visões diferentes de lugares diferentes. Enquanto aqui no Brasil, eu não tô criticando, eu acho que tem muita gente boa. Pelo contrário, eu conheço muito médico aqui no Brasil que eu tiro o chapéu e que só me fez me apaixonar mais ainda pela medicina para ver como esses caras são bons e o quanto de prática e quanto de mão que ele tem. Só que tem o outro lado também, né? E muitas vezes é esse outro lado que começa a xingar, que fala mal, que não sei o quê, que te olha feio, que te olha torto, que é o primeiro a criticar, que é o primeiro a apontar o dedo. Mas não é questão de competição, qual país é melhor, quem vai se dar melhor. É uma coisa individual. É como você colocou, é uma competição com você mesmo. Se você vai competir com alguém, é sempre você tentando ser melhor do que você era ontem. E com certeza você vai ser pior como você vai ser amanhã. Esse é o ponto principal que eu acho que vale a pena ressaltar em competição nessas coisas. Fora isso, é perda de tempo, é perda de energia, assim por diante. Pandemia na Argentina, conta pra gente um pouquinho o que você tá vendo aí, uma das comparações que você, querendo ou não, você ainda tem um vínculo com o Brasil, você tá escutando histórias, você tá vendo notícias, você tem familiares aqui ainda, quais são os pontos que você achou legal aí da Argentina, na questão de saúde pública, combate ao Covid, e como isso te afetou, estando aí? Bom, vamos lá. Argentina, a quarentena mais longa, uma das mais longas do mundo. Então, teve muitas coisas positivas. Eu pude participar, trabalhei. Agora eu posso comentar com vocês. Eu estava tentando lembrar esses dias, quando completou agora um ano, né, da pandemia. A Argentina foi um dos primeiros países na América do Sul que decretou a quarentena. Inclusive, acho que foi lá pelo dia 17 de março. Eu lembro que eu estava estudando na casa de um amigo. Rapidamente foi decretada a quarentena e fecharam todas as fronteiras terrestres, aéreas, fecharam as fronteiras entre os estados. E esse processo foi bastante longo, muito longo. Até final de abril, maio, foi em todo o país. E depois eles começaram a abrir, mas no contexto aqui do que é Buenos Aires e a Grande Buenos Aires, a gente ficou fechado por muito tempo. E isso se refletiu bastante na parte econômica, óbvio, e também na parte psicológica, social das pessoas. Tenho muitos relatos de pessoas que ficaram mal. E o que eu pude ver foi um projeto que era bastante... eu achei muito legal do presidente, também aqui com o prefeito da cidade de Buenos Aires, que foi bastante... O problema é que ele se alongou muito. Para que vocês tenham uma ideia, a fronteira terrestre aérea só foi aberta em dezembro. Então, a gente ficou muito tempo isolado, a curva se achatou, realmente deu tempo de armar um sistema para conter, e em nenhum momento colapsou. Nunca colapsou, a gente nunca viu essas histórias que a gente está vendo no Brasil agora, não teve nada disso. Teve um sistema muito legal aí que eu pude fazer parte, que é do governo da cidade de Buenos Aires, que era um sistema de isolamento de casos. Eles começaram primeiro com as pessoas que vinham do exterior, que retornavam do país. Eles tinham que ficar em isolamento 14 dias em hotéis que eram pagos pelo governo da cidade de Buenos Aires. Uma vez que já não tinha mais nenhum voo de repatriação, a gente começou a isolar nos hotéis as pessoas que tinham muitos contactantes, que viviam nas favelas e que compartilhavam as casas com muitas pessoas. Aí foi o meu primeiro emprego como médica, foi trabalhando em hotel. É bem estranho até.
Eu trabalhava em 2 hotéis, e eram hotéis tipo 4 estrelas, 5 estrelas que eles colocavam, que o governo pagava. E aí você tinha 2 médicos que trabalhavam como enfermeiro 24 horas, os pacientes ficavam isolados. A princípio eram 14 dias, depois passaram para 10 dias, depois 7. Recebiam todas as comidas, tinham um quarto só para eles e atenção médica 24 horas. Eu participei disso. Tinha unidades febris, como a gente falava, onde é que se faziam os testes que ainda se fazem. Então, o sistema foi bem legal. Só que o meu contexto, a minha experiência é de Buenos Aires. E todo mundo fala para mim que morar na capital é morar numa bolha, porque você não conhece a realidade do país. Uhum. Não sei se vocês já vieram para Buenos Aires. É uma Eu não cidade tive experiência. linda. Uhum. Ela funciona, o transporte funciona direitinho, tudo é bonito. Você cruzou a General Paz, que a gente fala que é a avenida, uma rua principal, aí a realidade da Argentina bate mais na tua cara. Ela é mais cruel. E eu não tive contato com essa parte. Eu tive alguns amigos que trabalharam em ambulância, fizeram algum plantão no conurbano, e aí o contexto era outro. Mas, assim, sempre tentando, quando eu ligava a TV, sempre eu via, sei lá, deu um surto na favela tal. Eles fechavam a favela e ninguém saía da favela. Então, eles tentavam conter. A vacinação também começou final. Eu lembro que eu estava no Brasil, foi logo depois do Natal, começaram a vacinar. Infelizmente, ela está muito lenta, está com problema de logística muito complicado. Acho que vacinaram somente 6% da população recebeu a primeira dose, 1 ou 2% as 2 doses. É muito pouco, está muito lenta. Nesse meio, teve toda uma polêmica da vacinação VIP, porque políticos, filhos de juízes receberam a vacina e estourou, tiraram o ministro de saúde. Então, e agora só se fala a segunda onda que vem do Brasil. Então, tá todo mundo apavorado. Fecharam a fronteira ontem de novo, estamos isolados, sem possibilidade de voltar ir para o Brasil nem via terrestre nem via aérea. Mas, comparando com o Brasil, assim, eu sempre digo, eu vivi os 2 extremos. O do Brasil, que infelizmente, eu sou de uma cidade do interior que não aceita usar máscara. Tipo, na minha cidadezinha o pessoal é muito. É triste. Difícil. E aqui não. Aqui todo mundo usa máscara, respeita. Não, eu não vi pessoas reclamando. Os anti-quarentenas, como eles falavam, não foram muitos. Óbvio, eles foram aumentando quanto mais continuava essa quarentena, que foi muito longa. Isso realmente foi desgastante. E eu falo isso no contexto de uma pessoa que não tinha uma loja, não era autônomo, então eu vi muita gente, muito amigo ter que fechar a empresa porque não deu conta, sabe? Mas foi bastante desgastante, porque foi desde março até setembro foi completamente fechado, depois começaram a abrir. Você, como médica, foi vacinada? Então, a primeira dose eu tomei faz recém uma semana. Faz uma semana? Qual vacina você tomou? A Sinopharm, que eles Ela é chamam de que é a onde? chinesa. Chinesa? É. Você tem algum contato com a Sputnik? Ficou sabendo alguma coisa? Tenho muito, porque nesse momento eu estou trabalhando como médica do trabalho e aqui eu fui vacinada recém agora porque eu sou, como eles chamam, não sei como se diz no Brasil, aqui a gente fala de monotributista, quando você é autônomo, quando você não tem você não tem uma carteira assinada não tem uma relação de dependência com uma empresa, com o hospital. Ok, é autônomo. É Mas autônomo. mas tem conexão, por exemplo, com a tua profissão? Porque aqui a gente tem os essenciais que a gente chama, né? Eu fui vacinado porque, não pela minha idade, não por nada, não por não ter carteira assinada ou por não ter meu trabalho vinculado a uma empresa, mas porque eu sou médico e trabalho dentro do SUS. Então, trabalho no SUS, fui vacinado. As pessoas que tinham carteira assinada que eram essenciais como eu foram vacinadas em janeiro. Eu, que sou autônoma, meus amigos que trabalham em ambulância, que são autônomos, recém foram vacinados há uma semana. Certo. É, um pouco de incoerência, né? Mas
E esses meus companheiros que foram vacinados na primeira tanda, como a gente fala, foram com a Sputnik 5. E como eu estou trabalhando agora com medicina do trabalho, eu tenho que justificar o ausentismo das pessoas. E muitos estavam vindo com efeito adverso, mas geralmente era só 24 horas, febre, mialgia, cefaleia. Uhum. Mas assim, a eficácia da vacina é de 94%, eu acho. Recém há um mês saiu esse resultado, mas somente com os efeitos adversos, assim, que são totalmente toleráveis, não tem nenhum problema. Chique. É que eu sempre tive essa curiosidade. A gente, querendo ou não, se formou na Rússia, a gente sabe da Sputnik desde o começo. Foi um bafafá dentro da comunidade científica, foi um bafafá no mundo, porque, querendo ou não, ainda tem essa grande briga: Estados Unidos versus Rússia, comunismo versus capitalismo, etc. Blá, blá, blá. E acaba sendo só um atraso de vida numa pandemia, né? Eu fico muito triste de não ter visto o mundo se unir contra isso, né? Eu esqueci o nome da doença. Aqui fazia o pulmão de ferro. Você lembra, Cauê, qual que foi essa... Depois eu lembro o nome dela. Foi uma das últimas grandes pandemias que acabou tendo, que as crianças eram as mais afetadas e acabavam tendo que usar essa máquina gigante em volta deles para continuar respirando, que chamavam de pulmão de ferro. O mundo científico se uniu e naquela época não tinha nem internet direito e todo mundo se juntou para criar uma vacina só. E cada um, olha, eu achei isso, minha pesquisa está indo para esse lado. Eu achei muito bonito, eu acho muito bonita essa história até hoje. Depois eu vou procurar, eu ver se eu lembro o nome da doença em específico. Não, acho que é poliomielite. Será que? Não sei, não lembro. Depois eu procuro. E foi legal, cara, todo esse processo de construção de uma vacina, todo mundo com um propósito em comum, todo mundo com um vilão em comum. Eu falei, cara, talvez o Covid repita isso. Lá no começo da pandemia eu achei que será que é isso que vai unificar o mundo? E eu vi que não, né? Cada um tem o seu, cada um tem a sua, cada um vai botar o dedo no olho e falar a minha é melhor, a sua é pior, em vez de sentar e tentar criar alguma coisa para o bem comum, para todo mundo, né? Mas é legal, é bom saber que estão usando Sputnik, porque a gente veio da Rússia, que a gente sempre fica um olhinho aqui, um lá. Conversei com alguns professores, alguns professores de infectologia lá da Rússia, eles falaram muito bem da vacina, ficaram meio céticos com algumas coisas, porque o governo ainda, querendo ou não, é um governo russo, é um governo autoritário, acabou passando por cima de um monte de coisa, com a justificativa a gente tem pressa, a gente precisa fazer dessa maneira, e eles não aceitam muito bem críticas, mesmo que críticas construtivas, eles não estão muito afim disso, né? É 100% de sim senhor, sim senhor, sim senhor. Esse é um lado ruim, mas, por exemplo, foi uma das primeiras vacinas que realmente foram criadas, foi a Sputnik, e legal que continua com a mesma eficácia que eles colocaram no papel lá atrás. É sempre... Ai, perdão que eu te cortei. Inclusive, eu acredito que a Argentina foi um dos primeiros países, né, é que a relação da vice-presidente com o presidente russo é bem estreita, então devem ter... Sim, ajudaram. E tem fábrica no Brasil. A Sputnik é fabricada aqui no Brasil. É no sul. Só que não pode usar no país, eles só vendem realmente para os países adjacentes, né? Tem bastante coisa, tem muita coisa que aconteceu nessa pandemia, que vai dar muito livro, vai dar muita história. A gente dedicou um podcast inteiro sobre isso, o Cauê falando dos nossos pontos de vista, do que a gente achou legal, do que a gente não achou legal, dos pontos que a gente concorda e não concorda com tudo. E a gente queria também saber, e acabou sabendo por você, esse pedacinho do que está acontecendo aí na Argentina. Querendo ou não, a gente é vizinho, mas mesmo assim é difícil aqui. Você não vê no Brasil muita informação, né? A gente está muito preocupado. Tá bom, eu entendo também que o Brasil ele gera notícia por semana que o mundo inteiro fica de cabelo em pé. É difícil a gente ter espacinho no jornal para ver o que o vizinho está fazendo, já que a gente acaba sendo tão competente para criar manchete, né? É complicado. Mas é bom saber, pelo menos, que vocês estão conseguindo lidar bem aí, estão conseguindo ter uma saída
não, eu acho que nunca vai ter uma saída 100%, né? A gente nunca vai conseguir essa pessoa que fez tudo bonitinho, sempre vai ter essa questão, quanto que fica fechado, quanto que fica aberto, se abrir demais é ruim, se fechar demais é ruim também. Mas é legal saber que a Sputnik está sendo usada, é legal ver que vocês também conseguiram trabalhar e começar a realmente colocar a mão na massa aí na Argentina e fazer um papel, ajudar, né? Porque seria muito triste ver vocês com diploma prontos para trabalhar e acabar, sei lá, por questões burocráticas, acabar perdendo essa oportunidade de ajudar nesse momento. Cauezão, mais alguma coisa? Sim, sim. Gostaria de só uma dúvida realmente, Cristine, em relação à medicina na Argentina, ela no Brasil, infelizmente, a gente tem assim é difícil falar, infelizmente, porque teve alguns pontos positivos também, não necessariamente só negativos, mas tem muito da mercantilização da medicina. Na Argentina, é algo ainda mais do governo, realmente mais estatal, ou já tem muita coisa terceirizada, já virou realmente um negócio dentro da Argentina? O que você acha? Você diz num contexto de educação e medicina, ou a medicina de maneira geral? A Aplicando no medicina. povo. Realmente a É, saúde pública daí, como que a é? saúde Dependente pública. do privado ou o público dá conta de tudo? A gente tem um sistema público de saúde muito parecido com o SUS. É, bastante. Eu já fui atendida sem nenhum problema. Inclusive, a gente tem as UPAs. Tinha, creio que em 2014, me lembro que foram, inclusive, para o Brasil observar o modelo para implementar aqui também. Tem as salitas, como eles chamam, é o mesmo sistema das UBSs, igual. Sim. Tem o sistema das obras sociais, como eles chamam, que são das pessoas que têm a relação de dependência com carteira assinada. Então, por exemplo, você tem a obra social dos empregadores de concreto. Eles têm a obra social só deles, que seria como o plano de saúde só deles. Uhum. E tem o sistema privado. Agora, o que acontece, isso eu acho muito interessante, eu antes até queria comentar e acabei não falando, tem uma diferença muito grande, por um lado, nos valores do atendimento médico aqui na Argentina. Por exemplo, hoje em dia você pode pedir um médico a domicílio e vai custar, agora eu não saberia dizer bem, mas em seu momento R$ 50. É muito barato. Um plano de saúde, se você, por exemplo, você não quer depender do sistema público, você não tem uma carteira de trabalho assinada e não quer ter uma obra social, você pode ter um plano de saúde e um bom plano de saúde hoje está saindo R$ 100 por mês. 100, R$ 150, se você quiser um pouquinho mais, máximo R$ 200. Então, assim, é bem mais acessível. Eu já fui atendida no Muito, muito mais. sistema privado sem nenhum problema. Agora, o outro lado da história que eu conheci depois que eu peguei a minha matrícula de médica é ver a relação que os médicos têm com esses sistemas, que é bastante complicada e é muito triste. E, inclusive, a gente, no primeiro momento, a gente pensou, quando começou a pandemia, às 9 da noite, todo mundo ia para a sacada e batia a palma para os profissionais de saúde. No primeiro momento, a gente pensou que finalmente seriam valorizados. Só que a verdade é que não. O aumento do salário médico ele não está de acordo com a inflação. Salários são muito baixos. E, inclusive, agora, sexta-feira, fizeram uma greve para ver se conseguem um aumento. E isso é bastante triste. Assim, foi um cenário que eu só fui conhecer depois de formada, quando eu recebi o meu dinheiro. E também quando eu fui ver, eu me assustei muito, porque, por exemplo, quando eu fui trabalhar na pandemia, nos hotéis, os meus colegas eram um cirurgião plástico de 50 anos, um neurocirurgião de 45 anos, e eu perguntava, mas por que você está trabalhando aqui? Tipo, aí eles falavam, não, porque a gente está na pandemia, então, como eu trabalho por um plano de saúde que está em função da pandemia, está fechado, não tenho cirurgia.
Mas aí você pergunta, tá, mas você não tem uma reserva de emergência? Não, porque Não dá para fazer não uma dá. reserva de emergência. Aí assim, porque eu sempre, né, pensando como o Brasil, dizia, meu Deus, como assim? Um cirurgião plástico. Aí eu perguntava, tá, mas para qual plano de saúde você trabalha? Ele trabalhava para o plano de saúde mais top aqui de Buenos Aires, que atende as mulheres ricas que aparecem na TV, sabe? Certo. Aí se disse, nossa, que totalmente diferente do Brasil. É uma outra realidade. Enfim. Isso, isso é um ponto, né, André? Porque realmente, se você paga R$ 100 o convênio, provavelmente o médico ele não vai ganhar R$ 100 na consulta dele de 30 minutos, 40 minutos. Então tem esse lado negativo, né, para o profissional, de não ser valorizado, talvez É. financeiramente, do jeito que deveria. Na Rússia a gente tinha um pouco disso também. Na Rússia Bastante, né? tem um contingente grande de médicos, mas os médicos não são valorizados financeiramente. Só assim, porra, o médico no Brasil, de repente você passou na Revalida, Cristina, você entra no Mais Médico, você vai ganhar 10, 12, 14 mil, depende de onde você for trabalhar. E você pega um médico argentino que de repente é neurocirurgião, você vai converter o salário dele, ele não ganha talvez a metade disso. Então, na Rússia, a gente tinha essa percepção, né, André? Que às vezes o cara era muito bom, era um cara doc, pós-doc, e realmente ele não tinha essa remuneração financeira. Esse é o lado negativo, entre aspas, aí, para realmente os locais que a medicina ainda não é tão como um negócio. Mas Certo. é difícil equilibrar isso, né? Eu acho que poucos países conseguem equilibrar isso muito bem, que não leva a medicina só como um negócio, mas por outro lado também não é só estatal, porque no estado, se 95% dos médicos eles recebem pelo estado, o estado fala, a partir de agora a gente vai pagar X. E como que você vai mudar um contingente de 95%? Então a gente fica meio que preso aí ao estado. A gente tinha bastante essa percepção lá na Rússia. Sim. É algo difícil, é algo que realmente tem uma discussão grande aí por trás disso. Complicado. Os extremos, né? Você vê nos Estados Unidos o que aconteceu na pandemia, porque eles não tinham uma organização. Aí que vem a questão da mão, né? Mesma coisa do lockdown, mesma coisa com qualquer coisa que a gente coloque em comparação nos extremos. Ter demais, vamos dizer, realmente, olha, vamos fazer medicina ou business, cara. Vamos fazer um negócio onde o médico vai tirar ali os seus. Vamos falar em. É difícil falar em real hoje em dia, porque amanhã vai estar com um preço diferente. Mas um valor ótimo, vamos dizer assim. O cara trabalha, ele vai conseguir um nível e conseguir um consumo de bens, até vamos colocar na parte do luxo. Porém, ele vai ter que receber de algum lugar. Se o governo paga esse valor para ele, o governo vai ter que, vamos dizer, desmonetizar ou tirar uma grana de algum outro lugar para oferecer para o médico, se vai ser no equipamento, se vai ser na questão da qualidade dos remédios, se vai tirar da educação, se vai tirar da onde, da infraestrutura, e complica. Mas também desvalorizar completamente, se é aquela coisa como eu vi muitas vezes na Rússia, médicos lá não têm salário que consegue manter um nível bom de vida pro próprio russo. Compensa muito mais para eles serem dentistas, compensa muito mais para eles serem advogados, compensa muito mais para eles serem engenheiro. Engenheiro é uma grande profissão, né? Acho que o dentista deles lá é o nosso médico daqui do Brasil. Nossa, você é dentista, então você é rico. Porque não tem plano, certo? Você é tudo particular dentista e não tem o que fazer. Então você abre o teu consultório e os caras cobram uma quantidade ainda cara, vamos dizer assim, para a realidade do russo. Então eles têm uma qualidade muito boa de vida, mas médicos, um médico bom, com um bom lugar na faculdade, com um nome, com um PhD e assim vai, ele vai estar tirando, naquela época, eu sei que eu conversei com alguns professores, $2.000, era uma coisa assim, e ele era, vamos dizer, em cima da cadeia alimentar, né? O residentezinho, coitado lá embaixo, vai andar a pé, vai andar de ônibus durante muito tempo, vai dividir quarto durante muito tempo, até depois de formado. Mas lembrando também que lá eles têm muito a questão do respeito. Quando alguém descobre que você é médico lá, o papo muda, certo? Mesmo você... Eles têm um jeito de falar, onde ele coloca no plural quando ele quer colocar você num cargo de respeito. Ou você é mais velho, ou você tem um cargo acima, vamos dizer assim. Você exerce alguma profissão onde ele fala, pô, você tá um pouquinho acima.
E você vê senhores, senhoras, onde você claramente é muito mais novo que eles, e você jamais teria a oportunidade de ser chamado, eles conjugarem tudo no plural para vocês, ele faria isso quando ele descobre que você é médico. Você vai alugar um apartamento, você fala que é médico, as coisas mudam. Você vai comprar alguma coisa, você está numa fila, alguma coisa. Quando você é estudante, nem tanto, mas quando eles estão olhando e sabem que é um médico da faculdade, um professor da faculdade, as coisas mudam pra caramba na questão do respeito. Eles dizem que tá desgastado, já foi muito mais, já teve realmente quase uma posição ali, vamos dizer, de colocar em cima do pedestal mesmo. Hoje já não tanto, mas a gente ainda sentia isso um pouco lá na Rússia. Sabe que é muito interessante que vocês falem isso, porque, por um lado, aqui na Argentina, o teu salário vai depender do sindicato ao qual você está vinculado. Uhum. Então, se você é do sindicato dos caminhoneiros, você vai ganhar muito mais dinheiro que um médico. Uhum. Eles têm o sindicato, que o presidente do sindicato está vinculado com o governo e eles param o país numa greve. O sindicato dos porteiros ganha mais que um médico. Tem, assim, umas relações que você diz, meu Deus, que louco, né? E conversando com colegas mais velhos, digo, que têm mais experiência, eles andam muito decepcionados. Por falta de respeito, não se valoriza mais. É uma coisa que também ficou aqui no passado, de valorizar o médico, de tratar ele bem. Entre os próprios profissionais da saúde. O próprio enfermeiro com o médico, muitas relações desgastadas. E isso se reflete muito assim quando eu converso com argentinos de 40, 50 anos, que já estão formados há mais tempo, e a maioria deles, assim, principalmente se já tem filhos maiores, eles estão pensando em ir embora. Eu conheço médico de 60 anos que vai para a Espanha, que tem uma médica de 40 anos que decidiu ir para o Canadá. Então, porque a realidade não está sendo muito favorável. Mas aí também tem todo aquele conflito que se gera da vocação, o amor ao teu país, e isso eu vi muito na minha faculdade. Porque como é uma faculdade que tem um histórico de 200 anos, eu tive muitos professores que eles pegaram aquele momento de auge da década de 90, que foram estudar nos Estados Unidos. Não sei se, por exemplo, vocês conhecem o Favaloro, foi um médico cardiologista argentino que descobriu o bypass coronário. Ele foi mega famoso nos Estados Unidos. Ele voltou na década de 90 com aquele patriotismo, eu vou salvar o meu país, eu era médico rural, agora eu vou lá e vou ajudar os pobres da Argentina. Ele voltou, fez uma associação para ajudar pessoas, um hospital, inclusive uma faculdade. Chegou um momento em que ele estava cheio de dívida, o Estado não ajudou ele, ninguém deu bola para ele, ele escreveu uma carta, se suicidou com um tiro no coração. Tipo, é o retrato de muito... É triste, porque era um cardiologista mega reconhecido. Ele tem vários discípulos aqui na Argentina. Eu tive professores que vêm e falam, eu sou discípulo do Favaloro, eu aprendi com ele. E aí tu vê, assim, que um médico tão famoso se deu um tiro no coração. É um pouco triste, mas enfim... E colocar em cima da mesa que os Estados Unidos teria o maior prazer do mundo de deixar ele lá e fica aqui com a gente, visto o passaporte, o que precisar, e ganhando pouco, né? Ganhando muito pouquinho. Ele abdicou de tudo isso em prol de um sonho que era voltar e ajudar a pátria amada. E eu vejo muito nisso nos argentinos, como que eles querem ir embora, mas ao mesmo tempo eles querem ficar porque acham que a situação vai melhorar. Sim. Mas... É o Brasil que vai... O gigante acordou. O gigante acordou. É isso aí. Na geração do meu pai, não, tudo vai melhorar. Na minha geração, não se preocupa, agora é certeza que vai. Mas são escolhas de cada um, e cada um tem o direito realmente. Eu admiro muito as pessoas que ficam realmente e querem melhorar o país e querem ver realmente as coisas irem para frente, porque são eles que movem, eles que mudam as coisas. A galera que sai acaba... Cara, eu quero para hoje, né? Eu não quero
que o filho do meu filho, do filho do meu filho, que vá, vamos dizer, usufruir de tudo isso. Eu queria também ter um pouco na minha vida. Isso é uma visão minha também, da por que eu tô indo embora, por que eu quero ir para a Austrália, por que meus irmãos já estão lá. É um mundo diferente, é um reconhecimento diferente, é uma estrutura de saúde pública que funciona e onde o médico também ganha muito bem. Então você tem um pouco daqueles dois mundos e você entende que ninguém é obrigado a ficar no lugar que ele realmente não se sente confortável. E você não é obrigado também a ir embora se você se sente confortável e gosta daqui. Cara, fica, vai, faz. E a felicidade é muito relativa. Você não pode comparar, pô, mas eu queria um Porsche. Para você pode ser muito importante, mas para o outro não. O outro, talvez, aplicar saúde pública dentro do Brasil é o sonho dele, que vai valer muito mais do que qualquer outro Porsche. Foi muito legal conversar contigo, Cris. Acredito que a gente foi muito superficial com tudo. Acho que daria horas e horas de conversa. Acho que daria um podcast inteiro só para você contar das experiências da faculdade, mais 1 hora só para contar de tudo que aconteceu depois da faculdade. Pandemia nem se fala. Aí quando começa essa questão de nacionalismo, de como que a estrutura da saúde pública da Argentina, nossa, aí daria 2, 3 capítulos inteiros. Mas é o intuito da gente trazer um pouquinho desse conhecimento de alguém que já viveu, que já passou por tudo isso. Talvez tenha alguém hoje decidindo se fica no Brasil, se vai para a Argentina, se até não, então vou até procurar. Falaram tantos nomes de tantos lugares, falaram de Espanha, falaram de Austrália, falaram de Canadá. Vamos abrir, vamos ver tudo, quais são as oportunidades que eu tenho. Acho que foi muito proveitoso, agradeço muito por você ter dado esse tempinho pra gente, para conversar. Foi um prazer enorme conversar contigo. Prazer é meu, muito obrigada. Obrigado, Cristine. Muito obrigado mesmo. Grande prazer receber você aqui no podcast do EZD. Valeu, até mais. Valeu, Cristine. Tchau, tchau. Então, boa noite. Só para de gravar agora, coisa. Vou parar aqui, André. Tá vendo como não é tão difícil? É só conversar. Você falou durante 1h30. Bah, não. Fiquei...